Você já presenciou alguma dessas situações? Quando vemos essas atitudes, já sabemos que não é adequado para termos um bom convívio social. Essas situações nos causam aborrecimento, raiva, tristeza. Isso não é uma coisa legal. Nós vivemos em sociedade, estamos constantemente compartilhando a vida, o tempo e diferentes espaços com as pessoas. E cada um é diferente do outro, temos manias diferentes, jeitos, só que a gente não pode esquecer que o respeito sempre tem que estar em primeiro lugar. Eu sou a professora Jéssica e na videoaula de hoje nós veremos algumas regras gerais para vivermos em paz e harmonia. Mas antes, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Desde as primeiras civilizações na antiga Mesopotâmia já existiam regras de comportamento para cada cultura e povo. O Código Hammurabi é uma das leis mais conhecidas. Naquela época era comum adotar algumas leis bem severas comparadas com as de hoje. Eles aplicavam aquele princípio olho por olho, dente por dente, pois geralmente a punição dada ao infrator era na mesma medida do crime que ele cometia. O Código de Hammurabi era composto por 280 artigos que estavam relacionados aos costumes sociais, econômicos e familiares dos mesopotâmios. Esse código ajudava os juízes a resolver os conflitos. Para exemplificar, lerei agora alguns artigos separando em social, econômico e familiar. Artigo 3. Se um homem, em processo, se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, caso o processo resulte em perda de vida, ele deverá ser morto. Esse é o social. Outro social, artigo 200. Se um homem arrancou um dente de um outro homem livre igual a ele, o seu dente também será arrancado. Outro social, artigo 229. Se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou e a casa caiu e matou o seu dono, o pedreiro será morto. Artigo 230. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Agora, alguns artigos que falam sobre a economia, artigos econômicos. Vamos lá. Artigo 6. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou receber produto do roubo, deverá ser condenado à morte. Artigo 22. Se um homem cometeu um assassinato e foi preso, deverá ser morto. Artigo 48. Se alguém tiver um débito de empréstimo, mas vier uma tempestade derrubar os grãos, a colheita for ruim e os grãos deixarem de crescer por falta de água, então naquele ano a pessoa não precisará dar alimentos algum ao credor. Ela deverá lavar sua tábua de débito na água e não pagará aluguel naquele ano. Artigo 55. Se alguém abrir o seu reservatório de água para irrigar, mas for negligente e a água inundar o campo do seu vizinho, ele deverá restituir o trigo conforme produzido normalmente pelo vizinho. Agora, um artigo familiar seria o artigo 195. Se um filho bater em seu pai, as mãos desse filho serão cortadas. Para você ver como que eram então as punições daquela época, bem mais drásticas do que de agora. Como vimos então, alguns castigos eram pena de morte e até cortar algum membro do corpo. E dessas leis, desses artigos que eu acabei de ler agora, o único que não prevê uma punição para a pessoa foi o artigo 48. Você percebeu? No artigo 48, a pessoa inadimplente, quando ela não consegue pagar porque alguma tragédia aconteceu com ela, ela é perdoada. As leis dessa época eram severas porque provavelmente isso garantia um bom convívio com as pessoas. Era um modo deles, então, tentarem prever algumas coisas. Porque pensa você, para cometer um crime, você ia pensar 1000 vezes antes de fazer, já que a punição seria na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Nessa videoaula, então, a gente aprendeu um pouquinho sobre as leis da civilização da Mesopotâmia, sobre o Código de Hammurabi também. Nas próximas videoaulas, nós também veremos algumas leis em outras civilizações. Então não deixe de acompanhar. A gente se vê na próxima semana. Tchau! E lembre-se, estamos longe, porém perto.